digamos que amanhã tem o Brasil vira Venezuela ou alguém resolve te perseguir, alguém com poder absoluto. Como que você vai levar o seu tão amado ouro para outro lugar? Como é que você pretende fazer isso para escapar? Vai ter ali o bracelete de ouro. Você pode selecionar o bracelete ali e tem até. Você pode selecionar um bracelete de até 200 gramas de ouro e transportar 100 mil reais num bracelete. Não precisa enfiar na bunda igual. Igual o pessoal tá sugerindo. Os Mas- bitcoiners estão sugerindo. É. O Bitcoin e metais preciosos são frequentemente comparados como reserva de valor. Quais são os principais pontos fortes e fracos de cada um? Qual que é o ponto forte do Bitcoin e o ponto fraco do Bitcoin e dos metais preciosos também? Pode começar, Bernardo, você. Quais os pontos fracos e E fortes dos fortes. Dos dois? dois, você Beleza. acha? Eu acho que tanto o ouro quanto o Bitcoin são reservas de valor infinitamente superior ao dólar, ao euro, ao real, essas moedas fiduciárias que são impressas porque livremente, ninguém tem custo nenhum e tem poder de imprimir infinito no governo. Porém, o ouro, ele foi, historicamente falando, a reserva de valor, o dinheiro escolhido pela humanidade. Durante milênios, a gente usou o ouro porque ele atendia melhor às 5 propriedades monetárias do que qualquer outra coisa. A gente pode entrar depois no detalhe de quais são essas 5 para não me alongar agora. Mas o Bitcoin, ele surgiu e ele é infinitamente superior ao ouro em todas essas 5 propriedades monetárias. Então, eu acho que o que deixou o ouro deixou a desejar, ele já falhou uma vez como dinheiro, quando o mundo começou a se globalizar, porque o ouro peca na portabilidade, uma das 5 propriedades. É muito difícil você transportar ouro, fazer transações a longas distâncias, porque é custoso, é difícil e perigoso. Então, você tinha vários filmes de pirata, de Robin Hood, Roubando etc., todo ouro, mundo né? roubando ouro. E o Bitcoin resolve esse problema. E o ouro, por ser muito pouco portátil, deu brecha para que surgissem as primeiras versões dos bancos lá no século XVI, nas grandes navegações, em Veneza, em Florença. Isso foi evoluindo e aí se introduziu a necessidade de confiança no sistema do dinheiro, que gerou todo esse problema que está culminando agora, com o dinheiro que o governo pode imprimir livremente. Então, acho que nesse quesito, portabilidade, o Bitcoin é muito melhor do que o ouro. Agora, escassez também, o Bitcoin é melhor do que o ouro, porque o Bitcoin tem 21 milhões. Se eu perguntar para o Avelino aqui quantas toneladas de ouro vão existir no mundo fora do solo daqui a 200 anos, ele não vai saber me responder. Ninguém sabe. Agora eu sei exatamente quantos Bitcoins existirão daqui a 200 anos, 21 milhões. É, Portabilidade e escassez são as principais diferenças aí. Aí você tem outras, divisibilidade, verificabilidade, também ouro é um problema, você verificar a pureza, você precisa ter equipamento profissional. Se para um cidadão qualquer como eu, você me dá uma barra de ouro, eu não sei se é 100% pura ou não. Bitcoin você consegue verificar na blockchain rapidamente. Então, assim, acho que esses são os prós do Bitcoin em relação ao ouro. E eu tenho muita dificuldade de enxergar num mundo cada vez mais digital, mais globalizado, um cenário onde a gente vai voltar a adotar o ouro como padrão monetário. Simplesmente porque ele já falhou uma vez. Boa. Agora o Avelino aqui. Eu tô colocando só o tempo, mas é só Tá, pra ter. pode ir lá? Pode, pode. Então, o padrão ouro não falhou. O padrão ouro durou muito tempo, durou mais de 6 mil anos. O que acontece é que o governo corrompeu o padrão ouro. O Império Romano, ah, o Império Romano inflacionou os metais, colocando metais impuros. A Inglaterra e outros, e até mesmo os Estados Unidos, fizeram controle de preços com ouro, ou pareando o preço do ouro a uma quantidade finita de prata. Por exemplo, uma onça de ouro a 15 onças de prata. E também, depois, o padrão ouro estava incomodando os Estados Unidos, e aí ele culminou no fim de Bretton Woods. Mas foi algo artificial, tanto que para os outros países aceitarem o fim do padrão ouro, os Estados Unidos teve que usar a força. Mas, então o padrão ouro não falhou. O que falhou foi o Bitcoin. O Bitcoin falhou em 2010. É, foram criados 184 bilhões de Bitcoins do nada. Então a escassez que o Bitcoin tem é uma escassez artificial. O ouro é uma espécie de propriedade privada natural. O Bitcoin é uma propriedade artificial. E por ser uma propriedade artificial, ele pode ser inflacionado. Em 2018 também teve um outro bug que permitia, não chegou a ser explorado, mas permitia também a, a criação de mais bitcoins. E, inclusive travamento da rede e gasto duplo e outras coisas catastróficas. E isso pode acontecer de novo. Então o Bitcoin, na verdade, sim, já falhou e pode falhar outras vezes.
E sobre as propriedades de dinheiro, que o Bernardo falou, não são bem propriedades de dinheiro. As propriedades de moeda são, na verdade, unidade de conta, que o Bitcoin não tem, ele não é usado para precificar nada. Fungibilidade, que também o Bitcoin não tem, porque ele é muito transparente e o governo pode carimbar transações de Bitcoin, ele faz isso. E o CoinJoin não serve para proteger dessa falta de fungibilidade, porque as corretoras podem recusar transações que vêm de CoinJoin. E a estabilidade, que o Bitcoin também não é estável, né? Então, enquanto a gente grava esse vídeo, o Bitcoin já caiu 30% de valor, de preço. E somente nesse mês ele ficou variando entre 85 e 80, então ele não é estável. Então ele não pode servir como moeda, né? Além disso, o Bitcoin ele não é imutável, ele não é indestrutível, ele não é independente e ele não é anônimo. E ele é um derivativo do dólar, ele não cumpre o teorema da regressão de Mises, porque ele não foi feito através de uma troca direta, e sim através de uma troca indireta de bitcoins por dólares por pizza. E também, além de não cumprir o teorema de regressão nesse sentido, o Bitcoin não veio de um mercado de escambo, como o ouro. Então ele não pode servir para precificar outras coisas. Ele é centralizado, tanto no desenvolvimento, tem apenas 25 desenvolvedores que aprovam os pull requests. Aí você pode falar, o Bitcoin, qualquer pessoa pode submeter um pull request. Sim, o Adam Beck tentou submeter um pull request que protegia o Bitcoin de censura e não conseguiu. Então, quem daqui vai conseguir submeter um pull request para o Bitcoin? Ele é centralizado na mineração, tem 4 pools de mineração que controlam 76% do hash rate, e elas que decidem quais são os blocos que vão ser aprovados ou não. E o Bitcoin também é centralizado no market share de hardware. A Bitmain controla 90%. Então, 90% dessa indústria está só em uma empresa. Acho que eu vou parar por aqui, mas eu tenho muitos outros pontos de discordância. Mas o Bitcoin o ouro não falhou. Quem falhou, na verdade, foi o Bitcoin. Tá, Vamos vamos. fazer assim, a réplica. Réplica. É isso. Ele soltou um monólogo aí que vou ter que recapitular. Segundo A minha Mises... memória não é tão boa assim. Vamos lá. Ele falou que o Bitcoin que o ouro não falhou. Que o governo meio que cooptou o ouro, historicamente falando. E, assim, o governo só foi capaz de cooptar o ouro simplesmente por causa dessas questões das propriedades monetárias que eu falei. O ouro deixa a desejar no quesito portabilidade. Então, quando o Hitler começou a alastrar a Europa com Blitzkrieg e destruir tudo, os países europeus, as grandes potências mundiais que estavam na Europa, mandaram seu ouro para os Estados Unidos para se proteger. Um eventual confisco se a Alemanha nazista invadisse e dominasse tudo. E aí ficou lá em Fort Knox, ficou com o governo americano. E aí o governo americano, grande vencedor da Segunda Guerra Mundial, ali nas vésperas do final da Segunda Guerra, em 1944, fez o Acordo de Bretton Woods, onde ele meio que ditou as regras. Ele tinha o poder na mão e ele ditou as regras de como funcionaria. Então eles falaram, a partir de agora, quem vai lastrear em ouro é o dólar. E todo mundo vai lastrear em dólar. Então vocês comprem dólares e coloquem nas reservas de vocês e fica tranquilo porque o dólar está lastreado em ouro. E aí, em 1971, algumas décadas depois, deram um calote, efetivamente. Foi isso que aconteceu, quando Nixon cortou o lastro do ouro no dólar. Até o Charles de Gaulle, presidente francês, foi um dos mais espertos e meteu um navio lá em Nova York, mandou buscar o ouro, porque já desconfiava que esse ouro estava sendo... Já rolava sacanagem ali. Até hoje a gente não sabe se o ouro do cidadão americano tá lá ou não tá. O Elon Musk e o Trump estão querendo auditar. Mas a falta de portabilidade permitiu que isso fosse um problema. Guardar o ouro é um negócio complexo e custoso, então os países mandaram ouro para os Estados Unidos. E a questão que ele falou do Império Romano também, de botar cobre nas moedas e adulterar isso tem um problema do ouro que também é a verificabilidade. Para uma pessoa comum, um cidadão comum que não tem equipamentos profissionais, como é que você vai verificar se aquele negócio é 100% puro ou não? Agora, vamos tirar o foco do ouro e falar do Bitcoin. Ele trouxe vários pontos aí críticos ao Bitcoin. Vamos pelo que eu lembro, a ordem das que eu lembro. Falou dos pools de mineração serem centralizados, 70 e poucos por cento em quatro pools. Isso não quer dizer absolutamente nada. Se 100% da mineração for controlada por um único território, um único governo ou uma única empresa, essa empresa teria o único poder de opressão de literalmente selecionar as transações que elas vão colocar dentro do bloco. Mas 76%, mesmo que fosse não 4 pools, mas um pool só, uma empresa só, um governo só, ainda teria 24% dos blocos que estão saindo nas mãos de outras pessoas, outros governos, outras entidades que poderiam colocar suas transações no bloco. Então,
Tem um livro interessante, chama Soft War, do Jason Lowery, o cara que fez a tese de mestrado dele do MIT sobre esse assunto, e fala sobre a corrida da Terceira Guerra Mundial, aí tem uma corrida armamentista por espaço em blocos de Bitcoin. Portanto, é, talvez os Estados Unidos, a Rússia, a China estariam no futuro brigando por capacidade, por hash rate, basicamente, por capacidade de gerar novos blocos de Bitcoin. Eu não acho que concentração nos pools de mineração seja um problema, porque no fim do dia o que importa é a descentralização dos nodes, dos nós na rede. Se eu tenho um node rodando na minha casa, eu posso verificar por mim mesmo se aquela transação é legítima, se a blockchain é aquela mesma ou não, e portanto eu não preciso confiar em ninguém. E isso não existe centralização na questão dos nodes. Tem dezenas de milhares espalhados pelo mundo e poderiam ter milhões, porque ninguém pode te impedir de baixar o Bitcoin Core no computador e começar a rodar o seu próprio node. Não é impossível. O que mais que ele falou? Ele falou sobre A os, Bitmart, é Bitmart? não, os pull requests. Ele falou sobre o Adam Beck tentar fazer uma Uma proposta melhoria. de melhoria para o Bitcoin e isso foi ignorado. Isso não quer dizer que só 20 e poucas pessoas controlam. E eventualmente fosse, vamos dizer que numa teoria da conspiração, num cenário catastrófico, todas essas 20 e poucas pessoas que você está citando aí, se entrassem em conluio e quisessem trabalhar para BlackRock ou o que quer que seja, para cooptar o Bitcoin e agir não de má fé, contra os próprios interesses das pessoas que rodam seus nodes. Eventualmente isso viraria um problema grande, poderia acontecer um hard fork, e aí o Bitcoin ia splitar em duas blockchains, como já aconteceu em 2017 com a criação do Bitcoin Cash, e o mercado eventualmente decide onde está o valor. Foi o que aconteceu com quem apostou em Bitcoin Cash, ficou pobre, perdeu 90 e tantos por cento do seu valor, do seu poder de compra em relação ao Bitcoin. A mesma coisa aconteceria se a BlackRock amanhã cooptasse os programadores, os Bitcoin Core Developers, e falasse assim, vamos migrar para Proof of Stake, que é o protocolo de consenso que tem o Ethereum, Solana, essas porcarias. Não quer dizer que a gente não poderia falar assim, eu não concordo com isso, no meu nó eu vou rodar aqui com as regras antigas do Bitcoin tradicional, com Proof of Work e acabou. Assim, se um número suficientemente grande de pessoas decidisse por isso, eu ia continuar com o mesmo Bitcoin que eu tenho, as mesmas regras, no mesmo blockchain que eu já tinha, não vai me afetar em absolutamente nada. Pode ser que tenha uma correção de preço no curto prazo? Pode, mas e daí? Eu não estou mirando daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a 12 meses. Estou mirando para daqui a 10, 20, 30 anos, porque o Bitcoin não é volátil no curto prazo. Que ele é volátil no curto prazo, ele não é volátil no longo prazo. Um prazo suficientemente largo, ele só vai para cima estavelmente. Acho que eu não me lembro mais de tanta coisa que ele falou. Boa. Se você puder trazer outras coisas aí, a gente refuta. Mas vamos Quer lá. fazer a tréplica, ô A Avelino? tréplica. Não, ele falou que o padrão ouro falhou porque você falou que o padrão ouro falhou porque o pessoal fazia reserva fracionária. Isso não é um problema do padrão ouro, isso é um problema ético-moral. Seria a mesma coisa que eu falar que o Bitcoin falhou porque teve um cara lá, acho que criou a FTX e a Atlas Quantum e fazer reserva fracionária e fazer sacanagem. Então isso não é um problema do Bitcoin nem um problema do ouro. Isso é um problema das instituições, da cultura, da moral e da ética da sociedade. O que eu defendo é um regime de free banking igual existia no século XX, em que você tinha bancos emissores de moedas e também um sistema de justiça. Então, a falha nesse ponto é ter um bom sistema de justiça que desincentive, que puna e que desincentive, que puna, que repare e que desincentive reserva fracionária e falhas como o que aconteceu na FTX, na Atlas Quantum, que pode acontecer também com corretoras de Bitcoin. Então, não é uma falha do padrão ouro. Você também falou que na época do regime nazista, o pessoal confiscava ouro, mas isso também pode acontecer com o Bitcoin. O governo dos Estados Unidos é um dos maiores detentores de Bitcoin, assim como o governo da China. E o Bitcoin também pode ser confiscado remotamente. A gente só não tem tecnologia para isso ainda, mas ele pode ser confiscado remotamente através da computação quântica. Então, mesmo fazendo uma analogia ali com o regime nazista, o regime nazista tinha a máquina chamada Enigma. Eles achavam que essa máquina era infalível e que as comunicações dos nazistas estavam protegidas, até que veio um inglês chamado Alan Turing que criou um computador que conforme existe hoje, né? Então, da mesma forma, o Bitcoin seria, nessa analogia, seria Enigma e o Alan Turing seria a computação quântica, que pode quebrar Enigma, né? E os impactos da computação quântica para o Bitcoin seriam catastróficos. Então, como eu defendo o ouro como moeda e como dinheiro, eu sou muito conservador nisso. O ouro já está aí há 6 mil anos, a gente já usa o ouro há 6 mil anos. E a gente meio que já conhece esse ativo.
mudar para um ativo X novo, que a gente não conhece todas as implicações, que já tem 44 mil mudanças no código, que já tem pelo menos uns 10 forks, que já falhou que já falhou em 2010, na época do Satoshi, que já teve inflação de bitcoins, já teve diversos outros bugs. Não me parece uma proposta boa para a gente basear a nossa economia em Bitcoin, digamos assim. Você falou algumas vezes aí que o Bitcoin falhou em 2010 por causa de um bug, um glitch e 2018. Sim. Se isso fosse verdade e fosse reversível, o Bitcoin não estaria aqui agora batendo novas máximas consecutivamente, com volatilidade, sim, Uhum. mas consecutivamente voltando e voltando cada vez mais forte em termos de adoção, em termos de preço cotado em dólares. Então, assim, é um negócio que está, uma tecnologia incipiente, que está nos seus primórdios ali nos primeiros anos, tem coisas a melhorar e foram melhorando. Não quer dizer que é uma ameaça existencial. Você tocou no ponto aí dos nazistas, deixa eu só falar uma coisa. Não sei se você já chegou a ter a chance de ir para a Polônia. Você foi para Auschwitz? Já foi. Então, quando eu fui para Auschwitz, um dos dias mais marcantes da minha vida, eu vi lá e eles contam as histórias dos guias falando aqui, quando os judeus desciam dos trens, e aí eles iam para esse lado aqui, aí arrancavam as obturações, as joias escondidas, etc e tal. Digamos que amanhã o Brasil vira Venezuela ou alguém resolve te perseguir, alguém com poder absoluto aqui no governo brasileiro, como que você vai levar o seu ouro, seu tão amado ouro para outro lugar? Como é que você pretende fazer isso para escapar? Só contratar a Morgantes Metais. Se você tiver grandes quantidades de ouro e quiser se tirar do país, contrata a gente que eu não vou estragar o esquema aqui. Eu não vou revelar pra receita. Eu não vou revelar, né, pô. Mas, sei lá, se você quiser até 100 mil reais, cabe no braço. Deixa eu reformular a pergunta. Calma aí, então. calma, que é o merchan agora. Vai lá em Morgantes Joalheria, vai ter ali bracelete de ouro. Você pode selecionar o bracelete ali e você pode selecionar um bracelete de até 200 gramas de ouro e transportar 100 mil reais num bracelete. Não precisa enfiar na bunda igual... Igual o pessoal tá sugerindo. Os bitcoiners estão sugerindo.